2 Samuel, capítulo 17. Essa que nós vamos meditar aqui, não é a primeira vez que a gente medita nesse episódio bíblico, mas ele se dá início lá no capítulo 15, e eu vou rapidinho narrar o que acontece. Absalão, filho de Davi, aquele que nunca foi contrariado, a gente até pega essa semelhança entre Absalão e a pessoa que nós vamos meditar a respeito, pegar os exemplos da vida dele, que é Aitofel. Essa mensagem ela vai falar sobre Aitofel. E essas duas pessoas têm algo semelhante, eles não estavam acostumados a ser contrariados. Absalão se revolta contra o pai e ele resolve tomar o rei. Foi uma trama, não foi uma coisa que deu um estalo e ele resolveu fazer isso, não. Ele foi se preparando. Ele ia para a porta da cidade, ele roubava o coração do povo, e até que chegou o momento em que ele resolveu colocar o plano dele em prática. E ele se prepara com os seus homens para ocupar o lugar do pai. O pai, temendo um confronto com o próprio filho e vendo que o filho de fato se preparou malignamente, Davi, ele se arruma, ele pega as suas coisas, não pega as suas concubinas, mas alguns poucos servos, e ele foge. Ele não quer levar ninguém com ele, porque ele está fugindo do palácio para um lugar desconhecido. Ele não faz a menor ideia para onde que ele vai, e ele só quer fugir da presença do filho dele para evitar uma grande tragédia. Ele foge, mas alguns são leais, teimosos, fogem com Davi. E tem uma pessoa que era conselheiro de Davi, que é Aitofel. A gente vai chegar agora nele, pulando, porque se for ler 15, 16 para chegar no 17 demora demais. Ele era conselheiro de Davi, um homem honrado, um homem sábio, um homem conhecedor das leis de Deus, conhecedor dos princípios divinos, e ele era dotado de sabedoria e de inteligência, e ele era próximo do rei, ele era amigo íntimo do rei. Porém, toda a trama de Davi, o pecado de Davi, tudo que ele está vivendo, a espada na casa dele é consequência do pecado que todo mundo já conhece, quando ele adultera com Betseba, toma ela e se tornou responsável pelo assassinato de Urias. Toda essa trama se espalhou, muita gente soube, e sem a menor sombra de dúvida, o avô de Batseba também ficou sabendo, que é justamente esse da que nós estamos falando, que é Aitofel, que era próximo do rei, e ele ficou sabendo. Urias, o que Davi fez foi terrível, porque ele destrói uma família, ele destrói um lar. E até antes de continuar, que fique bem claro aqui, que Davi, ele destruiu o lar de um homem justo, e o próprio Deus destruiu o lar de Davi, porque Davi ele teve um lar destruído, bem uma destruição. E também nos dias de hoje, eu estou gravando, nos dias de hoje, não pense que vai ficar impune se você destruir um lar, porque um lar é sagrado. Se você entrar para destruir uma família, para roubar o homem de uma família, para roubar a mulher de uma família, se você entrar para destruir um lar, o próprio Deus, em algum momento, ele vai destruir o teu lar. E Davi destruiu um lar, foi horrível o que ele fez, e chegou aos ouvidos de Aitofel a culpa que Davi tinha sobre Urias foi grande, porque Urias era um homem fiel ao rei,
defendeu a sua nação. Urias era um homem honrado. Urias era um grande homem. Quem não vai se sentir com isso? Quem é que não... Aitofel, sabendo de tudo isso, ele se sente traído, porque não houve, quando Davi fica sabendo quem é aquela jovem, não houve da parte de Davi uma consideração com o seu amigo íntimo, com o seu conselheiro. O fato de Davi ter tornado a neta dele viúva, e o fato de ele ter sido culpado pela morte de alguém da sua família, que era um homem justo, que era um homem honrado, isso com certeza não seria bem recebido por Aitofel. E Aitofel ficou furioso. Com certeza não foi só Aitofel. A Bíblia não cita outros nomes aqui, mas eu posso garantir que outras pessoas ficaram furiosas. Amigos de Urias ficaram furiosos. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com Davi. Só que com o tempo, essas pessoas acabaram dando de mão, que foi uma coisa que Aitofel ele não fez, ele não deu de mão. Dentro dele cresceu uma ofensa. Quem nunca se decepcionou, irmãos? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca se decepcionou com o melhor amigo, com a melhor amiga? Quem nunca se decepcionou com um irmão? Quem nunca viu o seu irmão de sangue se voltar contra você? Exemplos que eu estou dando para mostrar que cada um tem suas histórias tristes. Eu tenho, você tem, todos nós temos. E às vezes não é irmão de sangue, mas é alguém que você olhava como uma pessoa correta, honesta, direita, fiel, e essa pessoa se voltou contra você de uma forma desleal, inaceitável. Todo mundo tem suas histórias tristes. Agora, a decepção, a ofensa, a revolta, a traição, a partir do momento que você alimenta ela no teu coração, essa tristeza, você está alimentando um filhote de demônio que vai crescer e futuramente vai acabar destruindo quem o está alimentando. Então ele guardou. Chega o momento em que Davi ele foge. A gente vai ler agora. Chega o momento em que Davi ele foge e Absalão toma conta do reino. Agora ele é o líder e ele quer saber o que ele deve fazer naquele momento. Ele não está pensando em poupar o pai dele, Davi. Em nenhum momento ele está pensando nisso. Não existe misericórdia, pena. A vontade dele, de fato, é eliminar o pai dele da face da terra, para que ele venha, de fato, se garantir como rei da nação. É só isso que ele quer. Mas ele nunca reinou, nem tem chamado para reinar. Então ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Então ele chama o conselheiro do rei. Ele chama Aitofel, que é o conselheiro de Davi. Só que Aitofel estava do lado de Davi, porém no seu coração existia mágoa. Então o conselho que ele vai dar é um conselho para destruir aquele que ele acha que merece, porque agiu de forma desumana em relação à família dele. Vamos lá, versículo 1. Disse ainda Aitofel a Absalão, só que eu comentei com vocês, que Absalão chama para pegar consigo. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar de ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo:
Desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra, se não falar tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces o teu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa do campo roubada de seus cachorros. Também teu pai é um homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque a algum dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até um homem valente, cujo coração é como o de um leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que os homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoas, vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, o arrastá-lo-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. No finalzinho que você leu aqui comigo, já diz, né, que essa foi uma obra do Senhor. O conselho de Aitofel era um conselho correto, um conselho bom, e de fato aquele conselho ali era para a morte de Davi. O conselho era para acabar com Davi. Enquanto Aitofel, ele aconselhava para ver o fim de Davi. Por quê? Porque Davi merecia, porque Davi não agiu como homem, Davi não honrou o título de rei, não honrou o título de homem, porque Davi mereceu o fim. Na cabeça de Aitofel deveria estar passando tanta coisa, e o conselho dele foi para alguém que merecia pagar pelos seus crimes. Só que enquanto Aitofel, isso aqui é muito importante, enquanto Aitofel estava preocupado com Davi, Deus estava tratando com Davi, com o seu servo. Davi está sofrendo, Davi está fugindo da presença do seu filho, Davi vai ver o seu filho morrer. Deus está tratando com Davi, e Aitofel deveria deixar Davi com Deus. A gente estava vendo no domingo passado, né? Se o teu irmão pegar contra ti, por que pega? Por que faz? Davi mereceu. Aitofel tinha razão. E às vezes a gente tem razão, irmãos. Eu já tive razão. Só que a gente pensar que tem razão e alimentar ressentimento, alimentar mágoa, a única pessoa que vai sair prejudicada é só nós mesmos. Não importa sobre quem está falando, sobre amigo, sobre vizinho, sobre marido, sobre esposa. Alimentar a mágoa, a única pessoa que vai ficar com a vida amarrada é quem está alimentando a mágoa. E a gente estava vendo no domingo passado, onde Jesus ele fala, né? Vai e resolve diretamente com o teu irmão. Trata com ele, trata diretamente com ele. Lucas capítulo 17, 3. E repreende-o. Eu não me lembro quem foi, mas tem um filósofo que diz assim: quando ofendidos, guardamos ou explodimos. Quando guardamos, um dia explodimos. Mas isso é muito real. Isso é muito real. Porque tem gente que ela aprendeu a guardar. Ela não explode não.
Ela não fala, ela aguenta tudo calado. Tem gente que é assim, né? Ainda se orgulha ainda de aguentar tudo calado. Isso não é orgulho. Isso não é orgulho. Aliás, nada é motivo de orgulho. A Bíblia diz que a única coisa que é motivo de orgulho é a gente conhecer o Senhor. Deus. Eu conheço Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é poderoso. É o único orgulho que a gente tem que ter. Ele é. Pronto. E tem gente que tem orgulho disso, né? Não, eu guardo comigo. Não, guardo tudo calado. Engraçado que agora surgiu, de vez em quando surgiu uns modismos, né? E agora surgiu uma moda que as pessoas dizem assim: eu não guardo mágoa, eu guardo nomes. E tem gente que diz: não fala nada, fica tudo com ela, e ela vai guardando. Só que um dia, como aconteceu com Aitofel, um dia a pessoa explode. E sabe como que ele explodiu? Ele explodiu só para ele, só para a única pessoa que foi prejudicada em toda essa história aqui foi Aitofel. Quem errou, quem pecou, quem adulterou, quem foi culpado pela morte de Urias. Deus tratou com Davi, porque enquanto Aitofel estava preocupado com Davi estava se arrependendo e sendo tratado por Deus. E mais uma vez eu digo: deixa Davi com Deus. Mas o irmão, deixa o irmão com Deus. Mas o pastor, deixa. Mas o vizinho, mas o meu pai, porque tem gente que tem mágoa de pai. Não, mas ele nunca fez nada por mim. Sempre o dinheiro dele é para rua, é para vício. Nunca eu pude contar com o meu. Deixa Deus tratar. Você sabe por quê? Porque sim, às vezes a gente fica sentindo, a gente é humano, fica sentindo. O que a gente faz? A gente repreende, a gente fala com a pessoa, bota para fora. Seja maduro, converse com a pessoa. É assim, desse jeito. Eu estou sentindo, não gostei, não. E aí fala tudo que tem que falar. Pronto, botou para fora, acabou. Quando eu falo acabou, acabou mesmo. Não é ficar de mal, não é ficar de mal. As palavras de Jesus, né? Se a gente cumprimenta apenas os nossos irmãos, que diferença nós temos dos ímpios, dos pagãos? Não é ficar de mal, não tem nada a ver. Agora, quando você guarda e alimenta a mágoa, a vida fica amarrada. Você atrai doenças. E uma outra forma também de resolver, e é muito eficaz, é o que Jesus ele fala: orar pelos nossos desafetos, seja quem for, orar pelos nossos desafetos. Você ficou magoado, você está chateado, você fica, a pessoa te magoou, o que ela fez, e às vezes não xingou, não humilhou. Às vezes a gente fica magoado com a pessoa. O que ela falou não foi nenhum palavrão, não foi nenhuma humilhação, mas nas palavras dela você sentiu pouca importância pelo que você sente. Você sentiu desprezo pelo teu sentimento. A humanidade, né? A nossa humanidade frágil e terrena, o fato de sermos tão frágeis e pó, aí aquilo dói. E quando você está sentido e magoado, o fato da pessoa não demonstrar importância pelo que você sente, até um desculpa, até um me desculpa, acaba com você. Dói ainda muito mais. Sério que eu estou falando, porque a pessoa diz assim: desculpa. E aí dentro de você, aquele turbilhão diz assim, como se desculpa fosse mudar tudo isso que eu estou vivendo. Como se a pessoa dissesse: me desculpa, pronto, resolveu todos os meus problemas. Até uma desculpa machuca. Então, Deus, fulano de tal, porque essa questão das pessoas dizem assim: o tempo resolve, o tempo não resolve. O tempo não resolve, o tempo mostra. E isso é maravilhoso. O tempo mostra, o tempo ele dá respostas, ele mostra quem é quem, ele mostra de que lado está a verdade, ele vai mostrar tudo, mas ele não resolve. Então não adianta ficar esperando o tempo resolver.
resolva. Tem coisas que a gente tem que resolver. Se você conseguir seguir em frente sem desejar vingança, desejar o mal de quem te prejudicou, tudo bem, vai lá, segue em frente. Mas se você tem um sentimento remoendo, um sentimento negativo remoendo dentro de você, resolva. Por quê? Porque você tem que se julgar com direito de ser feliz. Falo isso com propriedade. Há um tempo atrás, quando eu estava magoada, muito magoada, e eu orava todo dia pela pessoa que me magoou, todo dia não, toda hora. E eu dobrava os joelhos, chorava, dizia: Deus, fulano, se eu nome da pessoa fulano de tal, abençoa a família. Bastava que dali no eu corria e orava pela pessoa fulano. Eu não estava nem aí. A única coisa que eu entendia é que eu precisava desenvolver. E se eu não liberasse de fato o perdão, porque aquelas orações ali era para me tratar, eu estava passando por um processo de tratamento interior, porque eu entendi que eu precisava me tratar para desenvolver. Se eu não fizesse aquilo, a minha vida ia ficar amarrada, estagnada, eu nunca mais ia conseguir desenvolver, ia ficar uma pessoa amargurada, infeliz. E eu fazia esse processo porque eu dizia: eu preciso e eu quero ser feliz, eu quero seguir a minha vida leve. Aitofel não fez isso. Ele não fez isso. E como você vê, Itai, ele chega com um outro conselho. Só que Itai está sendo usado por Deus. É o próprio Deus usando Itai para dissipar o conselho de Aitofel, porque Deus está do lado de Davi. Deus está do lado de Davi. Davi errou, Davi pecou. Contudo, Davi estava com o coração arrependido. Enquanto o grande homem sábio, Aitofel, estava desejoso de vingança. Então Deus, estando do lado de Davi, que estava com sinceridade, um arrependimento sincero, Deus envia Itai, amigo de Davi, para dissipar o conselho de Aitofel. E você leu comigo. Comparando o conselho de Aitofel, o conselho de Aitofel de fato é bom. Mas agora, ele está fugindo, ele está cansado, com sede. Vamos agora. E a gente pega ele. Bom, mas Itai, ele chega falando com uma empolgação, com uma autoridade. Irmãos, ele fala assim: vamos juntar todo Israel como a areia do mar, e juntar de um canto ao outro, todos nós vamos cair por cima de Davi, como um orvalho cai sobre a terra. Ele fala bonito. O conselho dele não era para destruir, mas ele fala com autoridade, mas ele fala bonito. E toda a eloquência, toda a história que Itai fala, Aitofel não está presente, mas quem está presente fica admirado. Ficaram boquiabertos. Eu imagino, um olha para o outro. Isso aí. E aí eles ficaram encantados com o conselho de Itai. E Itai também diz assim: ele não despreza Aitofel. Ele diz assim: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Por quê? Porque sempre foi bom. Porque ele sempre teve conselhos bons. Como eu volto a dizer, ele era um homem sábio. A Bíblia diz que naquela época em que Aitofel vivia, as palavras dele, os conselhos dele eram como palavras do próprio Deus. Olha isso, irmãos. Olha isso. E Itai não chega menosprezando. Ele diz assim: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. E ele fala daquela maneira. Então os outros assim: bom é o conselho de Itai. Então Absalão, ele acolhe
ele resolve ficar com os conselhos de Itai. Sai dali, chegam até Aitofel, que já havia saído da presença de Absalão, e falam para ele. Absalão ficou com o conselho de Itai. E Aitofel, com toda a sua inteligência e sabedoria, ele entendeu que Davi ia se levantar de novo. E aquilo para ele foi inaceitável. Até porque a traição que ele fez, dando conselhos bons para eliminar Davi da face da terra, foi desprezado. Davi vai se levantar, vai voltar. Ele entendeu porque ele não era burro. De certa forma, sim, porque ele poderia ter recorrido ao Senhor, mas ele alimentou mágoa, ressentimento por tanto tempo, que é como eu falei, é alimentar um filhote de demônio que um dia cresce e acaba destruindo a pessoa. Alimentou por tanto tempo que esse filhote de demônio, chamado mágoa, estava dentro dele, já tinha comido a força dele, a esperança dele, a firmeza dele. Ele não teve mais força para reagir, para fazer mais absolutamente nada. Davi vai se levantar, ele vai ter conhecimento da minha traição, do que eu fiz, e com certeza ele vai tomar alguma atitude contra mim. Desesperançoso, Aitofel, ele sai do palácio, determinado a acabar com tudo. Vamos pegar aqui. A partir do versículo, a gente vai pular, tá? 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguir o seu conselho, abardou o seu jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Você entendeu? Aquele filhote de demônio que estava alimentando dentro dele a mágoa, ressentimento, a ira, desejo de vingança, já havia consumido toda a força, toda a firmeza. A partir do momento que acontece a primeira vez que ele é contrariado, ele não aguenta, ele não suporta. Afinal de contas, sempre foi honrado, ele sempre teve prestígio. Meu Deus, dá para tirar muita coisa aqui. Ele sempre está acostumado com prestígio. Um dia não teve prestígio. Ele se acostumou a ser honrado, mas aconteceu de um dia não ser honrado. Tem gente que está acostumada a ser honrado. Tem gente que está acostumada a ter prestígio. Quem está acostumado a ter prestígio, irmãos, um dia acaba tendo uma queda triste. Porque tem gente que ela acha que ela é, porque ela canta bem, porque ela é a pessoa principal do ministério. Se ela não estiver lá, ela não vai para frente, porque ela faz, porque ela ministra, e ela está acostumada com a postura e posição, e ela não aceita ser reduzida. Ele não ia aceitar humilhação de jeito nenhum. Não aceitando humilhação, nem ser tratado por Deus, não aceitando ser destratado, ele vai para casa, viaja, vai para a sua casa. Lá ele coloca em ordem os seus negócios. Por quê? Porque ele já tinha na cabeça dele de dar fim na própria vida. Quando a pessoa ela tem na cabeça dela de dar fim na vida dela, ela deixa tudo organizado, né? A maioria, algumas deixam tudo organizado, tem umas que deixam carta. E detalhe, o que ele fez, que você deu comigo,
Isso acontece no meio cristão também, tá? Não acontece só lá fora, não. Infelizmente, isso acontece no meio cristão também. Então, ele já sabia, por isso ele organizou os seus negócios. Deixou tudo organizado. Mas, quando a pessoa ela não sabe quando ela vai partir, normalmente ela é displicente, ela é relaxada, ela é desorganizada. Foi de uma hora para outra, partiu. Irmãos, olha, para procurar a identidade, aonde que ela botou? Ninguém sabe. Aonde tem um documento? Não sabe, não tem nada, não resolveu absolutamente nada. Porque a desorganização na cabeça da pessoa, ela tem a vida inteira pela frente, ela não organiza nada. Não tem pensamento em deixar amparo para quem está ficando. E ele, sabendo que ele ia partir, ele organizou as coisas dele. Mas que isso sirva, tudo isso é de exemplo para a gente, irmãos, tudo isso. E vou pegar algumas coisas que eu marquei aqui. Eles eram amigos íntimos. É muita coisa que pode tirar dessa mensagem, muita coisa, não dá para tirar tudo hoje. Eles eram amigos íntimos. Ele, como conselheiro de Davi, estava do lado, junto de Davi. Há anos eles eram amigos, mas Davi vacilou, a amizade acabou. Quantas amizades tuas já acabaram? Quantas amizades você já perdeu? Por quê? Porque a pessoa vacilou, porque a pessoa errou. E a amizade, qualquer relacionamento para durar, só dura com perdão. Tem gente que perdeu uma boa amiga por falta de perdão. Tem gente que perdeu um bom amigo. Tem gente que perdeu. Olha, era uma amizade com a cunhada, era uma amizade, sabe? Aquela amizade. Mas a cunhada errou, vacilou, a amizade acabou. Todo e qualquer relacionamento só dura se houver perdão. E o perdão não é para fulano, é para todos, é para o próximo, é para o marido, é para o irmão, é para o vizinho, é para a cunhada, é para o amigo. Tem que acontecer perdão. A pessoa errou muito, mas ela errou feio. Tá bom, você não erra. Mas o que ela fez? Não, você é perfeito. Não merece, você merece tudo. Irmãos, vamos admitir, a gente também erra. Nos magoaram. A gente também já magoou pessoas. Vamos admitir, porque eu também já machuquei pessoas. Também já magoei pessoas. Então tem que haver perdão. Todo relacionamento. Será que Davi sabia do coração, da ira, do desejo de vingança de Aitofel? Provavelmente não. E tem aquele antigo ditado, né? Que o coração é terra que ninguém anda. E de fato, o coração é terra que ninguém anda. E ninguém sabe o que se passa no coração do outro, na cabeça do outro. A gente nunca sabe o que está dentro da pessoa. Ninguém consegue ver a alma do outro. Ninguém consegue. Você não consegue ver a alma dos teus filhos. Irmão, você não consegue ver a alma da tua esposa. Eu já contei um caso aqui real, tá? Real. Eu vou contar de novo, é rápido. Foi algo real e verdadeiro, infelizmente bem comum. Um casal de pastores liderando na igreja, e o pastor, muito dedicado, daqueles que não está fazendo nada, ele está na igreja. Ou então ele estava fazendo visita, ele sempre estava ocupado, sempre, ele ficava lá na igreja, e não estava fazendo nada, ele ia e ficava lá na igreja, muito dedicado à igreja, muito dedicado à congregação, muito dedicado à denominação, ele e a esposa. E por outro lado, a esposa estava sempre em casa, ela arrumava as coisas dele, ela preparava a comida, ela preparava a roupa dele, e ela estava sempre em casa.
Mas dentro dela havia uma tristeza muito grande, porque ela quase não tinha o amigo dela, o companheiro dela, para conversar, para brincar, para sair. Ele nunca tinha tempo. Passear, ele nunca tinha tempo, porque ele era um homem dedicado à congregação. E um certo dia, ela deu fim à vida dela, porque ela se sentiu traída pela congregação. Ela sentiu que a congregação era mais importante do que ela, e ele jamais imaginou que ela estava doente na alma. E a gente às vezes não sabe, né? Porque a gente não consegue ver a alma das pessoas. Por isso que nós devemos sempre, né, ter aquilo que a palavra de Deus diz, a comunhão. Quer estar perto, quer conversar, quer estar junto. Porque a igreja verdadeira não é um templo feito por mãos de homens, mas são pessoas. São pessoas. A Bíblia diz: guarda o teu coração. Então, guarda o coração, né? Vigiar quais são os sentimentos, liberar os sentimentos negativos e expor a alma. Aitofel poderia ter feito isso, né? Afinal de contas, ele era como a palavra que saía da boca dele era uma palavra de Deus, ele era um homem correto. Mas antes de eu falar nisso, deixa eu continuar trazendo que ninguém vê a alma de ninguém. Isso deve ter sido um choque nos 4 cantos, para todo mundo, porque o homem, ele tinha um bom emprego, um dos melhores empregos, trabalhando do lado do rei, um homem honrado, conselheiro do rei, uma vida estabilizada. Ele tinha prestígio de todos, era respeitado por todos, todo mundo olhava como que deve ter sido um choque, hein? O murmúrio, os comentários. Gente do céu, eu nunca imaginei. O Aitofel, conselheiro do rei. O que acontece? Gente, mas como é que esse homem foi fazer isso? Eu nunca pensei. E estava quase. E o que eu estou falando aqui é o que a gente sabe, que acontece muito, né? Muita gente que dá gargalhada, que sorri, que brinca, que conta piada, quando pensa que não, chega a notícia que a pessoa tentou ou conseguiu dar um fim na sua própria vida. Porque ninguém vê a alma de ninguém. A gente precisa ser mais humano para você poder enxergar a alma dos seus filhos. E a gente sabe, né, a luta que o outro está passando, o outro não mostra. Às vezes está sorrindo, te cumprimentando, está te abraçando, mas não mostra a luta que ele está enfrentando por dentro. A irmã não mostra a luta que ela está enfrentando por dentro. O jovem não mostra a confusão, a crise existencial, a luta, o momento que ele está passando. E você está vendo a pessoa lá sorrindo, brincando, mas na verdade a alma dessa pessoa está doente. E a gente não vê a alma de ninguém. A humanidade e a comunhão. A gente precisa ter mais discernimento, próximo, estar perto, conversar. E principalmente, né, aquilo que é mandamento, orar uns pelos outros. Não esquece de orar pelos teus filhos. Não esquece de orar. Não esquece de orar pelo teu amigo. Ah, mas é amigo da juventude, está aqui com a gente, está brincando. Não demonstra. O jovem está junto. Muitas das vezes não demonstra a luta que ele está passando. Não demonstra o sofrimento que ele está passando. Não demonstra para ninguém. Então está lá o jovem brincando, está junto com você, mas está precisando de oração. Orar uns pelos outros. E o que ele deve finalizar, o que ele deveria ter feito, é o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer, é o que nós sempre precisamos fazer. Além de orar pelos nossos desafetos, orar pelos nossos inimigos. Além de orar pelos nossos desafetos, orar mesmo. Orar que fala é chamar o nome da pessoa. Que eu já falei várias vezes aqui para vocês, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. A mulher, quando ela é traída, ela descobre que a fulana de tal, assim o nome,
traiu ela, sabia que era casado e fez, e ainda debochou, não dá uma confusão de pensamento. Uma pessoa dessa, se eu pego, eu caio de bolacha, dou só, se eu agarro no meio da rua, uma confusão de sentimentos, né, de pensamentos. Mas na hora de orar, é muito difícil falar o nome da pessoa e dizer Deus abençoe a pessoa, quando a gente na verdade queria dizer eu quero ir para o inferno, que o diabo carrega. Eu estou sendo sincero porque nem sempre é fácil você falar o nome. Às vezes a alma está doendo tanto que você não quer falar o nome da pessoa. Que você gostaria mesmo é que de repente chegasse uma notícia de uma tragédia que aconteceu com a pessoa. Sério, é sério que eu estou falando, mas aí a gente tem que falar o nome da pessoa, fulano assim. Deus é uma alma, abençoa essa pessoa, encontra ela, trata com ela, abre os olhos dela e por aí vai. Além disso, é expor a nossa alma para Deus. Aí eu deveria ter feito isso, expor diante de Deus. Eu estou assim, eu estou com mágoa, eu estou com raiva. Deus, o sentimento que está no meu coração é isso, é a minha vontade. Deus, eu estou com vontade de morrer. Deus, a minha vontade é de dar um fim. Irmãos, Ele sabe, mas é necessário a gente expor a nossa alma para Deus. Expondo a nossa alma para Deus, Ele é o único que, vendo a nossa sinceridade, pode transformar os nossos sentimentos, nos fortalecer, nos edificar e nos fazer crescer e ser feliz através de uma verdadeira libertação. Amém? Vamos orar? Você coloca de pé? Deus seja louvado. Você coloca de pé. Feche os olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus.